Oiê! Para você que está me ouvindo, eu sou Fernanda Lima e o Sem Vergonha é um podcast dividido em curtas temporadas. Em cada uma delas, a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. O assunto da vez é a menopausa. E se você ainda não ouviu o episódio anterior dessa série, pode ser uma ótima ideia dar o play antes de continuar. Quero agradecer a Maria Prata, que me incentivou a criar esse projeto, e ao Iguatemi pelo apoio desde o início. Episódio 3. Estranha no ninho. Insônia, fogachos, pele seca, dor muscular, lapsos de memória, irritabilidade, mudanças de humor, dificuldade de concentração, incontinência urinária, queda de libido, inchaço, problemas digestivos, mudança de odor, aumento do colesterol, dor durante o sexo, tontura, zumbido, formigamento. Tá bom, né? Não, peraí que tem mais. Ganho de peso, problemas na gengiva, dor no peito, dor nas juntas, unhas quebradiças, arritmia cardíaca, queda de cabelo, perda de energia, despertares noturnos, osteoporose, ressecamento vaginal, enxaqueca, tontura, suadeira, ataque de pânico, alergia, ansiedade, exaustão. Ai, só de falar já dá uma canseira. Imagina sentir tudo isso? E o pior, tudo isso junto. Muitas vezes é assim. Ah, e ainda tem o tal do constrangimento, que pode bater em muitas mulheres quando se deparam com um novo sintoma. A especialista em desenvolvimento humano Ana Raia conta o constrangimento dela com os tais calorões infernais. Teve um evento que eu fui dar uma palestra, era de manhã, e eu fui para dar essa palestra com uma calça de linho, bem com rosinha, bem clarinho. E aí que era numa área externa e um calor infernal, mas normalmente eu não costumo suar, tá? Eu comecei a pingar. Então, assim, escorria suor no meio do peito, escorria suor nas minhas axilas e mais, escorria suor aqui na minha virilha, muito. Eu estava sentada de perna cruzada, então você pode imaginar o que estava acontecendo. E na hora que eu levantei, como eu estava de calça de linho rosa bem clarinha, ficou como se eu tivesse feito xixi. E é louco porque na hora que eu levantei, eu me senti envergonhada. Eu me senti envergonhada por estar com aquele suor absolutamente sem controle. Aí eu peguei o microfone e falei, meninas, tá aqui um evento que mostra que eu tô chegando na menopausa, ou talvez que eu tenha chego na menopausa. E aí foi isso, né? Aí todo mundo falou, eu também, aquele apoio feminino, mas não posso mentir que eu me senti desconfortável e preferia não estar com aquela calça. Te entendo, Ana, e sinto muito pelo teu constrangimento. Os meus calorões, no caso, só chegam na madrugada. Mas na mesma esteira dos calorões vem também insônia, irritabilidade, perda de libido e o ganho de peso na região das costas, além da flacidez na pele e as questões emocionais. Perguntei então para a ginecologista Alana Faria, com quem eu também conversei no episódio passado, quais são os sintomas mais comuns da mulherada. Eu vejo muito uma questão, como eu te disse, psicodinâmica, angústia, né, sintomas depressivos leves, a percepção de que isso, de que está perdendo coisas, né, de que o envelhecimento está chegando, esse desconhecer-se dentro do próprio corpo, sabe? Se olhar e dizer, nossa, meu rosto, né, minha pele, meu seio, questões relacionadas à sexualidade, que mais ainda tem tantos elementos, né? Eu tenho pacientes na menopausa que estão vivendo intensamente sua sexualidade, né? Com novas parcerias, sabe? Então, veja, se fosse algo relacionado só ao decréscimo de hormônios sexuais, a gente não teria uma homogeneidade, mas não é assim. A gente olha culturalmente, é diferente. Por exemplo, asiáticas, japonesas, né, têm menos tendência a se queixar de calores. Então, tem muitas pesquisas sobre isso. Será que tem a ver com alimentação? Será que tem a ver com a maneira como se compreende o envelhecimento?
nessas sociedades, né? Porque a gente fica achando que é tudo muito científico, mas a gente esquece que a ciência, né, ou o que a gente narra, tem uma boa dose também da cultura onde está imersa, né? Essa Claro. narrativa, essa história toda. Imagina se a gente, como sociedade, entendesse que a gente valorizasse o envelhecer, né? Que a gente visse, nossa, é sabedoria, puxa, essa pessoa é uma referência, mas a gente faz o contrário disso, não é? Olha as mulheres se perdendo na questão estética, sabe? É só a casca. E aí dentro, o que tem aí dentro, né? Como Hum. você lida com isso, sabe? Como você se desenvolve como pessoa? Gosto muito de pensar, sempre pensar assim, como é que você se expressa criativamente, sabe? Tem algo que você gosta de fazer? Porque eu acho que a arte é sempre uma boa resposta. Então, é muito comum os pacientes saírem do consultório com prescrição de livro, de filme. Vamos aprender um instrumento musical, mexer na argila, fazer cerâmica. Vamos transformar essas inquietudes em respostas que só você pode dar, porque a gente quer manual e não tem manual. Olha, eu confesso que foi bem angustiante começar a lidar com todos esses sintomas aparecendo ao mesmo tempo. Eu demorei para entender o que estava acontecendo com o meu corpo, coisas que eu nunca tinha sentido antes. Meu corpo não parecia mais meu corpo e eu não parecia mais eu. Isso tudo me deu medo. Logo eu, que achava que me conhecia tão bem que estava pronta para qualquer coisa. De repente, eu era uma estranha para mim mesmo, dentro da minha própria casa, disfarçando o meu estranhamento para minha família não me chamar de chata, aleatória, maluca, exagerada. E a dificuldade de focar? Os esquecimentos. Nem nome, nem sobrenome, nem filme, nem comida, nem cidade, nem estado, nem país. Brincar de stop nessa fase da vida seria impossível. A menopausa traz sintomas neurosensoriais, Fernanda. Quem agora está conversando comigo é a doutora Joelle Lerípio, ginecologista pós-graduada em longevidade saudável e menopausa. Poucas pessoas que sabem disso, que são sintomas que são parecidos com o TDAH e parecidos com autismo. Por exemplo, eu comecei a querer que onde tem som ambiente, pedir para baixar um pouquinho. Ah, eu Porque também. o som ambiente me incomoda. Chegar no restaurante, parece que eles botaram o som a 1000. Eu não posso com aquele som ambiente. Sim. A luz. Eu fui me dar conta que eu estava com intolerância à luz, e as pacientes falam também. Um dia que eu fui tomar banho, a minha filha entrou e disse: Mãe, por que tu está tomando banho no escuro? Euzinha E todinha. e aí eu disse: porque é muito melhor não ter luz nos meus olhos. A Kátia Olivieri, psicóloga e mais uma profissional que se especializou em tratar mulheres na menopausa, também fala sobre essa hipersensibilidade a sons, somada a várias outras transformações que acontecem na vida da gente. E também no funcionamento cerebral nessa fase. Essas mulheres têm filhos que estão saindo de casa, essas mulheres estão sobrecarregadas, porque muitas vezes isso está se tornando cada vez mais comum, né? Os pais estão indo morar com elas, então elas são aquela famosa geração sanduíche, elas estão entre os pais idosos, que elas precisam virar responsáveis por quem era responsável por elas até então, e muitas vezes tem os filhos, adolescentes ou jovens adultos, né, dentro de casa. Então, elas estão extremamente sobrecarregadas e antes elas conseguiam equilibrar todos esses pratos aí. Só que agora tem alguma coisa que não está funcionando. Começou a dar defeito, sabe? Elas não estão dando conta de tudo. Tantas coisas mudam na gente. Sabe uma coisa que eu percebi que até em mim realmente mudou? E para quem tem filho adolescente, eu tenho 2, né? Você percebe muito rapidamente. O barulho, a gente fica mais sensível aos sons. Então, às vezes eu falo para os meus filhos assim: nossa, baixa essa música, pelo amor de Deus. Vocês escutam música o dia inteiro. Eu amo música, mas dá um tempinho para mamãe não está aguentando mais, não. E aí eu fui estudar e eu vi que o nosso cérebro começa a reagir diferente, ele tem uma hipersensibilidade ao barulho nessa fase, por questões hormonais. O nosso cérebro tem vários receptores de estrogênio, e quando o estrogênio baixa, várias coisas são desencadeadas, várias reações, por exemplo, os suores.
a gente acha que isso tem alguma coisa a ver com o ovário? Não, começa aqui. O hipotálamo que regula, tem um termostato ali. A fome, por que que a mulher tem mais fome de doce? Eu recebo inúmeras mulheres com essa questão, doutora, eu nunca liguei para doce, mas agora eu tô a desesperada do doce. Eu só quero comer doce e massa. Tem uma explicação para isso? Tem. Tem uma explicação. Por quê? A gente sabe que a queda do estrogênio, ela mexe com a regulação da grelina e da leptina, que são os hormônios da saciedade e da fome. Então, eu tenho menos os hormônios ligados à recompensa e ao bem-estar, que são a serotonina e a dopamina, e eu vou buscar esse bem-estar no prazer imediato. O que que me dá prazer imediato? Glicose na veia. E aí é o mesmo ciclo do vício na droga, tá? É, gente, não é nada simples. Tá dando para notar, né? E se para mim, com todos os privilégios que me cercam, já foi difícil, imagina para mulheres periféricas, sem acesso à saúde e informação de qualidade. Quem pode me dar um pouco desse recorte de classe é a médica ginecologista Cláudia André de Araújo, que atua no SUS. Em relação a essa interseção, né, de raça, de classe social, você sente que essa informação de qualidade em relação à menopausa, ela está chegando nas mulheres que sofrem mais desigualdade, ou essas mulheres ainda estão isoladas, sem informação e sozinhas nessa fase da vida? Infelizmente, elas estão sozinhas. Eu sei porque eu sou médica do público, né, do sistema público de saúde, e eu faço ultrassom, e aí eu fazendo ultrassom numa paciente, ela virou para mim e falou assim, doutor, ela com calor, irritabilidade, porque eu converso muito, então estou fazendo exame e estou conversando, né, para saber o que que eu vou achar, se eu vou achar alguma coisa, e já é um exame um pouco desconfortável, e é o tempinho que elas têm de uma troca, e aí ela falou, doutora, por que que todo mundo fala de câncer e ninguém fala de menopausa? A minha vontade é arrancar a roupa e sair gritando pelada pelo meio da rua. Tadinho. E aí você fala, cara, não chega, né? Porque não chega medicação. O que quando chega acaba, que é só um hormônio vaginal. A reposição hormonal, ela não é para todo mundo, infelizmente, deveria ser, mas ela não é porque não se tem, a população não tem como comprar, você está entendendo? Não é que seja uma coisa muito dispendiosa, mas para alguns é muito cara. E o nosso sistema público não é voltado para isso. Isso é muito grave. Ainda não. Ainda não, né? A gente vai ter que mudar, a gente está mudando, né? A gente está tentando, vamos caminhar, a gente tem que correr atrás. E essa informação, então, um pouquinho que eu estou, olha, a senhora não pode sentir calor, tem que melhorar, procura um ginecologista, conversa, porque assim, saíram os médicos especialistas e agora estão os médicos de família, então colegas que têm um espectro maior para tratar, não que eles não tenham conhecimento, mas é um espectro maior. Então, assim, o ideal é que procure um endócrino ou seu ginecologista para poder estar informado sobre esse viés que a gente tem, né? Que é dar menopausa, tratar, informação, o que que você pode fazer para melhorar, o que que você não pode fazer, você pode ou não, entendeu? Então, assim, tá, você não pode usar. Então, o que que a gente vai usar para melhorar a sua qualidade de vida? O que que a gente vai usar para te deixar melhor, né? E você ter menos sintomas e ter uma vida mais tranquila, mais agradável, ter um sono tranquilo. Você é uma moça que a gente escuta, na verdade, que se alimenta muito bem. Então, uma noite de sono mal dormida, uma alimentação mal feita, isso gera muita consequência pela vida da paciente inteiro. Lá na frente, ela vai estar sofrendo por causa disso. Então, esse fogacho, você fala, eu tenho fogacho, ele acorda a gente no meio da noite, porque você acorda com calor. Aí tira a Algumas roupa. vezes. Daqui a pouco você está com frio. Você se Algumas cobre. vezes. A questão, né, Déia, é que eu não tenho que pegar 3 horas de transporte e trabalhar no calor, depois voltar, fazer janta, fazer o café da manhã, cuidar do marido, da sogra, do sogro, porque a vida da maioria das mulheres no Brasil é essa, isso. né? São 3 jornadas. Como é que essa mulher está suportando essa fase da vida? É isso que eu me pergunto. Inclusive, é por isso que eu estou fazendo esse podcast, porque se Deus as quiserem, essa informação vai chegar ao maior número de mulheres possíveis, né? Porque é complicado, né?
É complicado. Assim, ela não cuida só, ela cuida até do ex-marido quando fica doente, porque o Exato. pai dos filhos dela, você está entendendo? É muita função, é muita função. É muita função, é pouca renda. Então é uma vida Uhum. pesada, sabe? Ainda tendo tudo isso, você não dorme aí você quer que essa mulher seja simpática, agradável. Ela não dorme a noite inteira, ela se irrita, ela levanta várias vezes para fazer xixi, porque aumenta a frequência urinária. Daqui a pouco ela começa a ter infecção urinária de repetição. Ela tem uma casa inteira para cuidar. Ela tá, tem uma hora que ela está irritada, daqui a pouco ela está meio triste, sentindo entristecida, com um pouco, tipo, um pouco até deprimida por causa da sua oscilação hormonal. Gente, peso para uma pessoa só. É muito complicado, é muito complicado. O que que você diria, assim, para essa mulher que está nos ouvindo agora e que talvez não tenha condição financeira de fazer uma reposição hormonal? Assim, algumas dicas práticas que possam ajudar ela a partir de hoje, a partir de agora, assim, o que que você diria, Déia? Em primeiro lugar, é procurar um médico da referência dela ou do centro de saúde que converse com ela sobre a menopausa. E ela também, às vezes, tem vergonha, Fernanda, tem isso, de falar. Sim, Entendeu? Então, que elas ainda é não um tenham tabu. vergonha, que é um sintoma, ainda é um tabu, que é um sintoma e que ele não depende de classe socioeconômica. Mas uma grande maioria tem sintoma. E essa que tem sintoma, ela tem que se queixar. Sim. Então, e conversar, e aí, alimentação, tentar fazer alguma coisa alternativa, porque o profissional ele vai poder orientar essa paciente, entendeu? Olha, você vai melhorar do calor dessa forma, a gente vai usar isso aqui, vamos ver o que que tem aqui que eu possa, né, no centro de saúde, ou na pé da sua casa tem um pezinho de amora, um chá de amora para aliviar o fogar. Existem alternativas fitoterápicas, né, e alimentares que a gente pode amenizar, tá? Não vou falar que vai resolver, mas Sim. ameniza. E aí essa paciente ela vai tentando assim, ela vai tendo conhecimento, ela vai driblando esses sintomas para que essa qualidade de vida fique melhor. Atividade física, alimentação, perda de peso, né? Porque às vezes também só tem ali, ó, arroz e feijão para comer. Uhum. E aí come mais carboidrato, tem pouca verdura, você está entendendo? Fruta. Então, assim, a gente, na verdade, a terapêutica de reposição hormonal ela é individualizada. A Fernanda, a Adéia e a Thaís, cada uma vai ter a sua, a gente não vai fazer a mesma coisa. Uhum. E Tem essa isso paciente ainda, né? também não. Ainda tem isso, hein? Olha, aqui vale só abrir um parênteses para dizer que a Thaís que ela menciona é a Thaís Araújo, de quem a doutora Cláudia é irmã, e que ainda não entrou na menopausa, como a Thaís mesmo me contou no episódio passado. Tem isso ainda, né? O que funciona para uma não funciona para Não outra. funciona. Não é uma receita de bolo. E mesmo a receita de bolo, uma bate a clara em neve, outra mistura um pouquinho mais de fermento. Cada um tem o seu, né? O seu diferencial. O importante é diminuir o açúcar. O importante é diminuir açúcar. Açúcar, carboidrato, né? Isso. Se a gente comer comida de verdade, já ajuda muito, né, Fernanda? Sim. É, e talvez comer menos, né? Porque também tudo engorda, eu acho que sem comer, né? Eu senti um ganho de peso assim, comendo as mesmas coisas que eu já comia. Aqui eu acho que vale uma explicação. Quando eu falo em comer menos, é claro que eu estou me referindo a todos aqueles que não vivem em insegurança alimentar. Diminuir a quantidade de comida que você ingere é uma das principais dicas que eu recebi nas conversas com as especialistas e é uma das medidas sem custos que você pode adotar no seu dia a dia após a menopausa. Sim, mas a queda do estradiol faz com que a gente aumente o índice, a resistência insulínica. Hum. Então, com um pouquinho mais de carboidrato que você come, você não sei se você percebeu, mas a gente aumenta um pouquinho a cintura abdominal. Você tinha a cintura um pouquinho mais fina e você começa a achar que está ficando mais, né? Você era mais violãozinho, está um pouquinho mais quadradinha, a Eu, calça não- já no é, cos fica um pouquinho mais eu justa, sempre fui né? quadrada, mas o que eu senti foi nas costas, assim, uns pneuzinhos que eu falei, gente, mas como assim? Não É que tinha. não tinha, é porque a gordura ela vai mudando, a gente perde aquele padrão ginecoide, né? Que é aquele padrão do violão. Porque, por mais que você fale, eu sempre fui um pouquinho mais reta, mas não, é um reto feminino, não é um reto masculino. É, você falou uma coisa muito bonita, assim, que é essa mulher que chega para fazer o ultrassom, né, e conversa com você. Talvez, pode ser que você seja a única mulher que converse com ela ou que escute ela durante esse dia todo, né? Porque é uma troca muito bacana, sabe? Ai, E
a gente vê que aquele pouquinho que a gente tem ali, porque eu tenho um monte de pacientes para examinar, para fazer, então não dá para ficar, mas o pouco de troca de atenção, eu acho que eu faço a diferença. Ô, se faz, doutora. A menopausa, em geral, é um processo muito solitário. A gente tem vergonha ou receio de entrar no assunto. E quando um tabu emenda no outro, como é o caso da vida sexual nessa fase, fica mais difícil ainda. A perda da libido chegou com tudo para mim. Perguntei para a doutora Beatriz Tupinambá, ginecologista e especialista em menopausa, por que eu tenho mais vontade de lixar as unhas do que de transar? Porque com essa alteração hormonal, a gente presencia realmente uma queda de libido que também a gente pode mudar, a gente não precisa se acostumar. É importante entender, nosso clitóris, ele é eterno. A gente pode chegar aos 100 anos com a mesma capacidade de chegar ao orgasmo de hoje, de 20 anos, de quando você tinha 15 anos, 18 anos. A capacidade de chegar ao orgasmo do clitóris não acaba. Que Não maravilha. acaba. É maravilhoso isso, maravilhoso. Então, só que a gente presencia durante esse período uma atrofia vaginal. O que que é isso? A mucosa eu chamo de magnífica, tá? A mucosa da magnífica vai afinando por falta de estrogênio. E aí ela passa a ficar sensível, delicada. Então isso causa dor durante a relação sexual. É uma das principais causas de queda de libido. A relação passa a ser dolorosa, vou querer ter relação para quê se eu vou sentir dor, se não vai ser prazeroso, né? A relação tem que ser boa para os dois, para o casal. Então é importantíssimo o tratamento da atrofia vaginal para o resgate dessa libido. Você não pode sentir dor. A relação sexual tem que ser gostosa, tem que ser boa. Mas em E relação aí ao você precisa tratar. ressecamento, Então, hidratantes vaginais, uso de óleo de coco, por exemplo, é um excelente hidratante. tô nessa. Nossa, muito bom. Hidrata e aí melhora a questão de atrofia. Existe você usar hormônio local, mesmo aquelas pessoas que não podem fazer reposição hormonal, tem hormônios que não têm absorção sistêmica, tem só absorção local, e aí você melhora essa questão de atrofia. Tem os lasers vaginais, que você também melhora esse tônus, essa qualidade dessa mucosa, e você não sente dor. Então, trabalhar em cima disso faz toda a diferença. E outra, né? Se sentir bem estando na menopausa, porque tem toda uma questão preconceituosa da sociedade que você acha que chegou na menopausa e é o fim, não tem aceitação do próprio corpo, tem gente que tem vergonha de contar para o parceiro que está na menopausa. Então, você tentar ressignificar isso também, virar essa página, entender que você é a sua história e que o sexo durante a menopausa é até mais gostoso do que quando você tinha seus 20 anos. Uhum. Isso muda a chave na nossa cabeça e faz a gente voltar a ter a nossa libido altíssima, mesmo com Com 50, certeza. 60, 70. Não, e você falou sobre os homens, agora se a gente não está preparada quando chega, você imagina os homens, doutora? Eu imagino. Mas não tão mesmo. É uma pena, porque eles têm que entender sobre o ressecamento, que é importante sim usar lubrificante, que isso não é demérito nenhum. Tem uns que acham, não, você não está lubrificada porque você não gosta mais de mim, ou porque você não está excitada, ou eu não te excito Uhum. mais. Uhum. Não, é uma dificuldade real de lubrificação. Então, Uhum. não tem por que não usar um lubrificante. A falta desse lubrificante vai fazer com que a relação seja dolorosa e ela não queira mais. E aí vai diminuindo a libido, vira uma bola de neve isso. Com Então, certeza. não pode ter preconceito com o uso de lubrificante, não. É verdade. Você sabe que já tem um tempo que eu ando com lubrificante na necessaire, que era uma coisa que não existia praticamente na minha vida. É, É muito louco, né? Que você tem que mudar alguns hábitos e naturalizar mesmo, porque senão naturalizar. Não tem problema nenhum. Você vai hidratar ali, vai ser muito mais gostoso, vai ser bom, não tem por que não usar. é. E isso é uma coisa da menopausa mesmo, não é uma questão. Porque a gente resseca tudo, resseca os olhos, resseca as articulações, o intestino. Então, é essencial beber muita água durante a menopausa também. Opa, boa dica.
Bom, o que fica evidente é que são mudanças profundas no nosso corpo, no nosso espírito e na nossa mente. E existem casos em que as mudanças de humor, por exemplo, evoluem e se tornam quadros de ansiedade e depressão em muitas mulheres. Por isso, no próximo episódio, eu vou me aprofundar nas questões emocionais desse período. E para isso, eu vou contar com a ajuda luxuosa da psicanalista Vera Iaconelli. Não dá para perder. Até lá! Sem Vergonha é um podcast dividido em curtas temporadas. E em cada uma delas a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. O assunto da vez é a tal da menopausa. E você segue comigo nessa pelos próximos episódios. Sem Vergonha. Até lá! Ficha técnica. Criação, Fernanda Lima. Roteiro, Fernanda Lima e Bruna Bob. Coordenação, Mel Mesquita. Assistência, Meire Beck. Produção, Bruno Porto e Raquel Alves. Música original, Lena Barrulli. Edição e sonorização, Igor Amorim. Apoio, Iguatemi.